Pauta boa, importante, que nos interessa, que roda a roda, surge novidade e acaba sendo relevante da gente trazer aqui no canal. Fair Play financeiro no futebol brasileiro a partir de 2026. A gente vai falar sobre os detalhes dessa implementação e também traremos opinião relevante, como a de Guilherme Belintani, que aparece na sua tela sobre esse assunto. Vamos ouvir ele e depois eu trago mais detalhes que são extremamente importantes. Fique atento, fique ligado, comece até o fim desse vídeo para você ficar inteirado acerca do que está acontecendo. Pessoal, eu queria falar aqui das regras do Fair Play financeiro anunciadas pela CBF, que traz para o futebol brasileiro o que eu estou chamando de Era da Verdade a partir de 2026. Acaba com a era da fantasia, a era da mentira, a era da enganação, que os clubes contratam e não pagam, e os credores têm as suas dívidas acumuladas ao longo de anos, inclusive jogadores de futebol. O que traz essa Era da Verdade? Basicamente, duas regras. O clube só pode gastar com futebol até 70% do que arrecada. E o clube não pode gerar novas dívidas. Passa-se a um período de transição em 26 e 27, em que isso vai ser feito de forma educativa, mais progressiva, e a partir de 28 as punições mais duras. Quais são essas punições? Elas começam com advertência, passam por multa, passam por perda de ponto, rebaixamento ou até mesmo a exclusão do clube na liga. Vale lembrar que a regra do fair play financeiro chega num momento muito positivo para o futebol brasileiro. Em 24 e 25, os clubes bateram um recorde de receita, anteciparam verbas comerciais da LFU, aqui os clubes que estão ligados à LFU, nos próximos 50 anos. Tiveram receita recorde de bet, venda recorde de jogador, dinheiro das SAFs explodindo no mercado. O que isso significou? Mais qualidade financeira do futebol brasileiro? Não. Raros são os clubes que usaram esses recursos para pagar dívida ou para investir em infraestrutura. Em 2024, os clubes aumentaram 22% a sua dívida, mesmo tendo recorde de receita. Ou seja, a regra do fair play financeiro vem 2 anos após o recorde de receita e o crescimento financeiro do futebol brasileiro, porque ela também traz o seguinte: esse momento de recorde de receita não gerou eficiência, não gerou saudabilidade do sistema financeiro do futebol no Brasil. Portanto, o que a gente espera é que a receita continue crescendo, mas agora com qualidade do gasto, o que eu acho fundamental. Vamos ver se o fair play financeiro de fato vai ser aplicado, mas se for, acredito que é um movimento histórico do futebol brasileiro, inaugura o que eu chamo de Era da Verdade, onde as mentiras vão ficar muito explícitas e a verdade vai aparecer. Belintani não quis falar aí, talvez nem fosse oportuno, justo, honesto, né? Mas essa era da verdade vai ser boa para times como o Bahia. Vai ser boa para times que têm um investimento justo, honesto, mesmo que esse investimento seja proveniente de um grupo investidor, como é o caso do City Futebol Group. O Bahia vai entrar nessa era da verdade, do fair play financeiro, com dívidas completamente quitadas, com o dinheiro já direcionado para a construção de um novo CT, e também com toda a organização necessária sendo feita em termos de pagamentos de débitos de atletas e de parceiros. Hoje a gente inclusive relatou isso em vídeo aqui no canal. A gente tem o Santos devendo ao Bahia pela transação de Tassiano, a gente tem o Fluminense devendo ao Bahia pela transação de Everaldo, e tem vários outros times que devem, até hoje está devendo ao Bahia. E o Bahia não costuma dever. Quando deve, entre aspas, é por conta de um acordo que fez de parcelamento de alguma transação, né? Caso, por exemplo, de Nestor, o Bahia chegou a um acordo, está em contrato com o São Paulo, que o pagamento vai ser feito ao longo de 3 anos. Então o Bahia, em todos esses casos de disputa, é muito mais vítima do que culpado, né? O Bahia, ele sofre muito mais do que lesa alguém. E vão ter muitos times que agem de maneira irresponsável, e aqui eu poderia mencionar o Corinthians, o Atlético Mineiro e diversos outros, que vão perder força e vão ter que se reajustar e formar elencos competitivos sem fazer investimentos robustos para não passar desse número de 70% que o próprio Guilherme Belintani acabou destacando, né? E aí, meus amigos, a giripoca vai piar, porque quando as coisas se equilibrarem em nível de investimento, quando os times não apelarem usando o que não tem, passando a se preocupar com o CNRD e várias outras questões que são relevantes e que eles deveriam se preocupar sempre, e o Bahia fazendo o seu nível de investimento, mantendo o seu nível de investimento constante, de maneira responsável, equilibrada, saudável, a tendência é que as coisas caminhem. E o período transitório vai ser entre 26 e 27. 28 o Bahia pode adquirir parte da fonte nova para poder administrá-la. Em 28 o Bahia vai ter um novo CT. Em 28 o Bahia vai estar muito competitivo dentro de campo. Então vai se construindo uma nova era dentro do futebol brasileiro e o Bahia tende a tirar muito proveito disso.
Eu vou trazer mais detalhes, nuances aqui do Fair Play Financeiro para situar você, torcedor tricolor. Essa publicação do Datafoot, ela é bem interessante e bem explicativa. A publicação é do Datafoot, mas a apuração é do Diogo Dantas, né, que é colunista de esporte do jornal O Globo. E ele traz o seguinte: detalhes do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. A implementação será gradual e vai começar em janeiro do ano que vem. Até 2029, os clubes terão que limitar o gasto com a remuneração e amortização de atletas a no máximo 70% da receita, como ele destacou. O nível de endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita. Essa regra será aplicada integralmente a partir de 2029, mas haverá fiscalização contínua sobre folha de pagamento e balanço de contratações, com controle mais rigoroso a partir de abril do ano que vem. Teremos punições aos clubes que não cumprirem as regras. Será um sistema de punições progressiva para clubes que descumpriram as normas. Na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação e será submetido ao monitoramento contínuo da CBF. A partir da segunda violação, passam a valer sanções graduais, conforme a gravidade da infração. Advertência pública, multa pecuniária, retenção de receitas, restrição de inscrição de atletas, o famoso transfer ban, dedução de pontos, rebaixamento, não concessão de cassação de licença de clube. Ou seja, né, vai falir o clube. Para clubes em recuperação judicial, teremos regras específicas, né? O valor total da folha de pagamento do clube deverá permanecer no mesmo patamar da média dos 3 meses anteriores ao início do processo de recuperação judicial ou acordo coletivo. Isso significa que o clube não poderá ampliar demais seus gastos com salários enquanto estiver em regime de recuperação, preservando o equilíbrio financeiro. Durante os períodos da janela de transferência, o clube só poderá contratar novos jogadores se o valor líquido gasto com aquisições for igual ou inferior ao valor líquido arrecadado com vendas. Em outras palavras, o clube só poderá comprar se vender. Não poderá aumentar seu endividamento para reforçar o elenco enquanto estiver em recuperação. Esse sistema terá fases de transição até 2028, quando todas as regras entrarão em vigência plena. O modelo segue princípios semelhantes aos aplicados pelo UEFA na Europa, adaptados à realidade financeira dos clubes brasileiros, que ainda poderão fazer ajustes até a apresentação final no CBF Summit. Controle de dívidas, equilíbrio operacional e solvência. Enfim, começa uma nova era no futebol brasileiro, e essas informações foram apresentadas pela própria Confederação Brasileira de Futebol. Nova era do futebol brasileiro. Tá alinhado com a nova era que eu tanto falo? Tá alinhado com a nova era que eu tanto falo. A tendência que o Bahia tire proveito disso com justiça, com equilíbrio, com saúde financeira, e que as coisas caminhem para o futebol de maneira geral, de maneira mais justa e equilibrada, né? Vai ter muito time aí com a máscara caindo e sofrendo as consequências da sua própria irresponsabilidade, o que não acontece hoje. Fala nos comentários o que você pensa, o que você acha. O espaço está aberto para a gente interagir e resenhar. Um abraço, até a próxima, tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?